pessoa que morre com Cristo está em um lugar reservado por Deus, aguardando a volta do Senhor. A palavra diz em João capítulo 14, versículo 12, que o Senhor foi preparar as nossas moradas. Eu creio que minha morada já está preparada pelo Senhor. É pela fé que eu vou para lá. É pela fé que você vai para este lugar aonde Deus reservou. Então aqueles que morrem com Cristo estão em um lugar de consolo. Só que essas pessoas que estão agora lá, a sua memória está intacta. Eles não têm lembrança de nada aqui na terra. Não há comunicação entre aqueles que partiram com alguém aqui da terra. Mas o que nós iremos ver é que as pessoas que morrem sem Jesus, eles não vão diretamente para o inferno. Eles vão para um lugar chamado lugar de tormento. É como se uma antessala, uma sala de espera para que serão julgados. E essa sala de espera chama lugar de tormento. A coisa mais séria, se você tivesse noção o que é esse lugar, você consertaria a sua vida. Você procuraria viver uma vida em santidade diante do Senhor. Uma certa vez, eu imagino que os discípulos, eles estavam questionando Jesus. Senhor, o que acontece com uma pessoa que morre? Morreu, acabou? O que acontece? E Jesus, ele dá uma parábola é uma história, simplificando, para que o entendimento daquele discípulo entendesse melhor o que o Senhor estava falando. E aí o Senhor faz uma comparação para o entendimento daquele discípulo e para o nosso entendimento hoje. O livro de Lucas, capítulo 16, versículo 19. Eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção nesta passagem. Ora, havia um homem havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada esplendidamente. Este homem rico, amada igreja, não quer dizer que é pecado ser rico. Ser rico é um dom de Deus. Não é pecado ser rico. O pecado é colocar o coração na riqueza. Esse que é o pecado. Mas ser rico não é pecado. Quando a palavra do Senhor fala deste homem rico, ele está comparando o coração de uma pessoa rico de orgulho, de uma pessoa, amada igreja, que não tinha temor da palavra do Senhor. O que configura este homem rico é uma pessoa que vive a sua vida no seu bel prazer, que não reconhece Deus. Mas a Bíblia fala que no versículo 20 fala de uma outra pessoa, de um outro personagem. E essa personagem que a Bíblia fala, amada igreja, que havia também certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. Aqui há duas figuras: o homem rico e o homem pobre. Não quer dizer que ser rico é pecado. E não quer dizer também que este homem que vivia em uma miséria, indo na casa do rico e comendo lixo, o resto que sobrava da mesa. E além desse estado de miséria, era um homem doente, porque ele estava cheio de chagas. Aqui o Senhor está falando de dois tipos de corações. O que é mais fácil? Um rico dividir um prato de comida com o seu vizinho, ou o pobre? O Senhor está tratando de dois tipos de corações: um coração avarento, orgulhoso, e um coração mais sensível e aquebrantado do Senhor. Igreja, há uma grande diferença entre um rico e um pobre, ou não?
Será que hoje há uma diferença entre um rico e um pobre? Com certeza. E Jesus enfatiza muito sobre esses dois corações. Há uma diferença, é por isso que a Bíblia diz que tem que haver uma diferença entre os que servem a Deus e os que não servem a Deus. Esses dois homens terão um destino eterno. E é isso que a Bíblia vai falar. A diferença já aconteceu aqui na terra. E a diferença seguiria a eles a uma vida eterna. No versículo 21, a palavra diz o seguinte: e desejava alimentar-se com as migalhas que caía da mesa do rico, e os próprios cães vinham e lamber-lhes as chagas. No versículo 22, a Bíblia fala que e aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para onde? Isso quer dizer, igreja, quando a Bíblia diz que a morte dos seus santos é precioso à vista do Senhor, não se preocupe com a morte. A morte dos seus santos é preciosa à vida do Senhor. Eu fico imaginando, igreja, quando um cristão ele está já nos seus momentos finais de partir para a eternidade. Eu fico imaginando que aquilo é uma cena que só a pessoa é quem vai ver isso. Imagino que tem anjos específicos para pegar a nossa alma e transportar ao endereço que a gente ainda não sabe, o paraíso. Imagino que quando uma pessoa ela está dando o seu último suspiro aqui nesse mundo físico, que os seus olhos físicos se fecham, imagino que os seus olhos espirituais se abrem e vê anjos nos transportando ao endereço que só esses anjos sabem. Então não se preocupe com a morte. A nossa partida, ela é preciosa à vista do Senhor. E a Bíblia diz, quando este mendigo morre, anjos levam e transportam ao seio de Abraão. Este homem, automaticamente, ele foi levado aonde está Maria, aonde está José, aonde estão os discípulos, os profetas, aonde está desde Adão até a última pessoa que morreu naquele momento. Se nós partirmos agora, é este lugar que eu creio que nós seremos transportados pelos anjos para o seio de Abraão. Mas a Bíblia fala que o rico também morreu. E morreu também o rico. E foi o quê? Observe que já há uma diferença na partida. Quando o servo do Senhor parte do corpo físico, ele é o quê? Ele foi levado. O rico foi o quê? Enquanto um sobe, outro, a diferença já começa. É por isso que essa diferença tem que acontecer aqui nesse mundo físico. Porque nós somos diferentes. Porque nós temos o Espírito que o mundo não tem, o Espírito Santo. É Ele que nos capacita, é Ele que nos convence do erro. É por isso que um cristão não consegue testemunhar a Jesus se não tiver o Espírito Santo. A razão de nós estarmos de pé, mesmo nas lutas que nós estamos enfrentando, é o Espírito Santo que nos dá força. Não é pelas nossas forças. Se dependesse das nossas forças, nem eu e você estaria mais aqui. Por isso que o Espírito Santo, amada igreja, é a razão da nossa existência. Não há cristianismo sem Espírito Santo. Não há um cristão que lá fora possa testemunhar a Jesus se não tiver o Espírito Santo. A diferença continua. Enquanto Lázaro, ele é levado pelos anjos. E diz a Bíblia que ele agora é o quê? Imagino como um salvo é transportado pelo anjo para o seio de Abraão. Eu imagino que tem
demônios específicos para levar a alma de uma pessoa que rejeitou Jesus. É por isso que o diabo tem ódio de nós. É por isso que ele trabalha o tempo todo para impedir que nós não chegamos a esse lugar chamado, amada igreja, o paraíso. Ele trabalha constantemente. Observe agora o que acontece. Agora os dois estão em uma eternidade. Vamos analisar aqui o versículo 24. E a Bíblia diz assim: e no Ardes. Ardes quer dizer lugar de tormento. Na hora que esse rico fechou seus olhos físicos aqui na terra, automaticamente os seus olhos espirituais se abriram, digamos, no inferno. E quando ele ergueu os olhos, estando em tormento, isso quer dizer que o lugar é um lugar de tormento. A nossa mente ela é muito limitada para que nós possamos entender esse tormento. Não é um fogo, amada igreja. Não é esse fogo de caldeira. Esse fogo ele é físico. É um fogo espiritual. Se você um dia pensou em dar fim à sua própria vida, imagina o estado que você chegou para você um dia abrir a sua boca ou pensar em fazer besteira. Imagine que a tua alma já estava em tormento. A tua alma já estava em dor. Você já estava pedindo a sua própria morte, mas sem o entendimento que você não consegue se matar. A pior mentira de Satanás é convencer uma pessoa que tirar a própria vida, o sofrimento vai acabar. Primeiro que ninguém consegue tirar a sua própria vida, porque nós somos um ser espiritual. O ser humano consegue destruir a casa que nós vivemos, mas o ser humano não consegue matar o seu espírito. E quando a Bíblia diz que ele abriu os olhos em tormento, olha o que é que ele vê lá no lugar de tormento. E viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Isso dá uma conotação que as pessoas que estão agora no lugar de tormento, é como se Deus está permitindo que eles agora estão vendo os que estão sendo consolados para o seu pior sofrimento. E a Bíblia diz que ele disse, ele está no seio de Abraão, ele está sofrendo, e ele diz assim, e clamando disse, Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa. Observe que este homem, ele não pede a Deus para que Deus tire ele lá do tormento. Ali ele já tem uma consciência que nunca mais ele sairá dali. Em momento algum ele diz, Deus, me tira desse tormento. Não, ele já tinha consciência que não iria mais sair dali. Simplesmente ele disse, Pai Abraão, quer dizer, Deus, permita que Lázaro molhe o seu dedo na água e coloque na minha língua, porque eu estou em chama. Estou diante de pessoas inteligentes. Deduza na tua mente o que é que um dedo molhado vai matar a sede de uma pessoa. Imagine uma pessoa o dia todo no sol quente, trabalhando, sem tomar água, está ali espumando de sede. Você querendo beber 1 litro, 2 litros de água, e de repente bota a língua para fora, e só o dedo molhado na língua vai matar a sede. Deduza o tamanho do sofrimento que esse homem estava. Simplesmente Deus, permita que ele coloque o dedo molhado na minha língua. Eu não aguento mais nessa chama. Olhe a resposta que Deus dá para este homem.
O versículo 25. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida. Lá você tinha uma vida que você achava que você era dono da sua vida, dono do seu nariz, só fazia o que você achava que era correto. O seu Deus era o dinheiro, era as coisas materiais. Você nunca me reconheceu naquela terra. Eu te dei tanta oportunidade e você deixou escapar todas elas. Lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. Servir a Deus, igreja, muitas das vezes você encontra momentos de alguém te humilhar, de alguém te perseguir, de injustiça. Deus está vendo o teu sofrimento. A Bíblia diz: bem-aventurado todos aqueles que são perseguidos por causa do meu nome. Não é fácil ser crente nos dias de hoje. Às vezes você tem que engolir sapo vivo. Às vezes você tem que passar por cada privações. Você tem que passar por cada situações, amada igreja. Deus está vendo tudo isso. Você não está só, igreja. Talvez você está sendo humilhado na família, no seu relacionamento, ao ponto de tudo se acabar. Talvez você, porque tomou uma decisão de aceitar a Jesus, agora a sua família se levanta contra você, seus colegas no trabalho se levantam contra você. Antes de nós sofrermos, Jesus sofreu por nós primeiro. Honre esse Deus. Estejam dispostos a pagar um preço e honrar com o seu testemunho o Senhor Jesus Cristo. Jesus estava dizendo para aquele homem: lá na terra você tinha tudo do bom e do melhor. Agora o meu servo, por tomar uma decisão de me seguir, passou por teve que suportar tantas lutas. Agora ele aqui é consolado e você é atormentado, rico. O versículo 26, esse homem já está em desespero, em tormento. Ele diz, olha o que Deus diz ainda: e além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte os que quiserem passar daqui para vos não poderiam, nem tampouco de lá passar para cá. Isso quer dizer, aqui destrói o conceito e uma crença do espiritismo. O espiritismo acreditam que há reencarnação, que há ligação entre mortos e vivos. Não existe, não há a menor possibilidade de um morto vir a esse mundo físico. Se não há, pastor, por que eu já vi um parente que morreu? Por que eu já vi pessoas que morreram? Quem um dia já viu alguém da família que morreu? Ninguém nunca viu? Vocês nunca... Já viu quem? Você já viu sua tia que tinha falecido, você viu? Mais alguém? Viu seu pai depois que ele faleceu? Viu uma comadre depois que faleceu? A Bíblia diz que Satanás é o pai da mentira. No livro de Hebreus capítulo 9, 27, a Bíblia diz que depois da morte segue-se o juízo. Não existe a menor possibilidade da sua tia voltar e se apresentar a você. O que houve? Um demônio que se transfigurou na sua tia, mentindo, enganando, dizendo que era sua tia. O que esta palavra está dizendo aqui, igreja, é que não há ligação entre quem está morto e quem está vivo. Não existe mais ligação. Isso aqui é Bíblia.
E ainda no livro de Marcos 16, 26, 19 e 26, aonde a palavra diz que há uma separação, não há a menor possibilidade. Marcos 16, Marcos 19, o versículo 26, volta onde estava antes. Se um dia você se deparar com alguma figura de alguém que já morreu, abre a tua boca e repreende Satanás. Abre a tua boca e repreende em nome de Jesus, Satanás. Está escrito, Hebreus 9, 27, depois da morte, segue-se o juízo, não há mais ligação. Lucas 16, Lucas 16, Lucas 19, versículo 26, onde nós estamos. Ok. Além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tão poucos de lá passar para cá. Aqui quebra qualquer expectativa, igreja, de ligação entre quem está morto e quem está vivo. O versículo 27. Agora é o que acontece com as pessoas que estão nesse lugar, parentes nossos. Eu não sei quem, mas eu não tenho dúvida que tem parente meu que agora está nesse lugar. Eu não tenho dúvida que muitos amigos que partiram desse mundo estão nesse lugar. Mas o que é que está acontecendo agora com esses parentes, com esses amigos, com esses conhecidos? O que está acontecendo agora, pastor, com essas pessoas? E disse ele, aqui é o rico, está lá no lugar de tormento. Ele está dizendo para Deus: rogo-te, pois, ó Pai, que mandes a casa de meu pai. Observe que ele lembrou de um pai. Se ele lembrou do pai, é que a consciência dele está intacta. Ele, no lugar de tormento, ele lembrou do pai. As pessoas que estão lá agora estão lembrando da sua família. E ele diz assim: pois tenho quantos irmãos? Ele está preocupado com a família agora. Agora não adianta se preocupar com a família. Aqui foi muito tarde. Ele teria que se preocupar com a família, primeiro com ele, com a família, é quando ele estava vivo. A chance é enquanto nós estamos aqui nessa terra. Que depois que morre não tem mais condição, igreja, de arrependimentos. O que se segue agora é o juízo. E ele disse: pai, mande a casa de meu pai. Eu tenho 5 irmãos, para que ele dê testemunhos, a fim de que não venha também para este lugar de tormento. Ele se preocupa com 2 coisas no inferno: para que os irmãos dessem testemunho de Deus aqui nessa terra. E a outra preocupação, para que eles não fossem ao lugar que eles estavam. Deus, Ele preserva a consciência das pessoas que morrem sem Cristo. Pastor, como que vai preservar a consciência se não tem mais cérebro? O corpo já entrou em estado de putrefação, já não existe mais cérebro, matéria. E quem disse que cérebro pensa? O cérebro é o mecanismo que a alma utiliza para pensar. O que pensa é a alma. Alma espiritual, pensamento é espiritual, cérebro é físico. E aqui Deus, Ele preserva a consciência para o pior sofrimento das pessoas que estão lá agora. A pessoa que morre sem Jesus, o Senhor preserva a sua audição espiritual para ouvir gritos e ranger de dentes.
O Senhor preserva a sua visão espiritual para ver densas trevas. O Senhor preserva a consciência para que ele lembre de tudinho aqui, mas não tem mais ligação. Imagine que essas pessoas agora estão tendo consciência de quantas vezes vieram à igreja, ou de quantos que estavam em cima de um altar pregando o evangelho, para o seu pior sofrimento. Envia, Pai, envia alguém lá na terra, para que meu Pai, para que os meus irmãos dê testemunhos. Ele está preocupado com os irmãos a servir o Senhor aqui nessa terra. Se esse homem pudesse voltar à terra, era o crente mais fiel que existia na face da terra. E aí a Bíblia diz, olha a resposta que Deus dá para ele. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam, eles lá têm a minha palavra, e tem aqueles que pregam a minha palavra. Aí o versículo 31, assim, e disse ele: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Mande algum dos mortos, ressuscita, tira lá da catatumba, tira lá do cemitério, vai até a minha família, eles vão se arrepender. Olha a preocupação deste homem no lugar de tormento. Porém, Abraão lhe disse: se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que alguém dos mortos ressuscite. Mesmo se eu mandar ressuscitar, eles não creem nem na minha palavra, vão acreditar nos mortos. Apocalipse capítulo 20, do versículo 12 em diante, eu gostaria que vocês abrissem aí, que a coisa é mais séria que nós podemos imaginar, igreja. O tempo está passando rápido. Eu gostaria que você abrisse Apocalipse capítulo 20, o versículo 13 em diante. Versículo 20, capítulo 20, versículo 13 em diante. Isso aqui, João, ele foi aos céus. João está aqui diante de um trono branco. Esse trono branco, amada igreja, João viu Jesus como juiz. Hoje o nosso Jesus não está como juiz, ele está como nosso advogado, para nos defender diante do Pai, quando nós nos arrependermos de fato e verdade. Haverá um momento aonde o nosso Cristo estará diante de um trono branco, sentado como juiz para julgar os atos. E deu mal aos mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo o que? As suas obras. Versículo 14. E a morte e o inferno foram lançados no largo da onde? Que esta é o que? A segunda? Quem foi lançado dentro do largo? A morte e o inferno, a qual nós chamamos inferno, que na verdade é lugar de tormento. Todas essas pessoas que estavam no lugar de tormento, um sequer não terá mais chance de arrependimento. Todos eles já estão com a sua sentença batida. Eles vão comparecer ao trono branco, e a Bíblia diz que João viu lá livros, o livro da vida, e viu
outros livros. Eu gosto aqui, no versículo 12. Está aqui no 12 ainda. E vi os mortos e grandes que estavam diante do trono, e abriram-se outro livro, que é o da vida. Abriram-se os livros e abriu-se outro livro. Em cima do trono branco havia um livro, que é o livro da vida. Aqueles que aceitam Jesus como Senhor e Salvador, o nome é escrito no livro da vida. E por que esse livro estava em cima de um trono, no meio de tantos outros? Porque aqueles outros livros eram registros dos pecados dos que estavam no lugar de tormento. Imagino que esses livros serão abertos e serão lidos para aqueles que irão receber a sentença. Tudo que nós fazemos está em um registro de Deus. É por isso que nós temos que se arrepender. Todo pecado que nós cometemos e não se arrependemos está escrito nesses livros. Porque ninguém será lançado dentro do lago de fogo com margem de dúvida: eu fui condenado inocentemente. Porque o justo juiz fará um julgamento justo. É por isso que esses livros estão os registros de todos os pecados. Por isso que Romanos capítulo 2,16 diz que até o segredo dos homens naquele dia será revelado. Coloca aí Romanos 2,16. No dia em que Deus, que dia é esse? O dia do julgamento final. Esse dia está se referindo ao julgamento final. No dia em que Deus há de julgar o segredo dos homens. Esse segredo, igreja, é aquele pecado oculto. É aquele pecado que você não confessou diante do Senhor. Porque talvez muitos pensam que está enganando Deus. Existem pecados ocultos que precisa ser confessado diante do Senhor, para que no dia do juízo final esse segredo não esteja sendo aberto no dia do julgamento final. Até os segredos ocultos naquele dia será o quê? Revelados por Jesus, porque Jesus agora está como juiz, segundo o meu evangelho. Eu já falei algumas vezes aqui, igreja. Imagina uma pessoa que nasceu, toda a sua vida foi roubando, matando, estuprando, cometendo as piores atrocidades neste mundo. Morreu nessa condição, vai para o inferno, se não se arrepender. Imagine agora uma pessoa que nasceu dentro da igreja, passou todo um tempo dentro da igreja, mas na verdade, igreja, rejeitou a Cristo. A Bíblia diz que para estes terão o mais duro juízo. A Bíblia diz que seria melhor que não tivesse nascido. Seria melhor colocar uma pedra no pescoço e se atirar nas profundezas do mar. Olha a responsabilidade que está sobre a nossa vida. Ser um seguidor de Cristo é muita responsabilidade. O Senhor vai sempre
cobrar de nós, segundo os nossos conhecimentos. Quanto mais tempo de igreja, quanto mais ter conhecimento da palavra do Senhor, mais nós somos conscientes dos nossos erros. Por isso a responsabilidade para a igreja do Senhor, como diz a Bíblia, que a justiça começará dentro da sua casa. A justiça vai começar a partir de nós. Imagine as pessoas que estão lá fora. Não brinque com a tua alma. Eu não sei o que pode acontecer dessa porta para fora. A tua alma pode estar correndo risco. O tempo é hoje. O tempo não é amanhã. Se você percebe, igreja, que a sua vida está alinhada com pecado, prática de pecado, e se você morrer nessa condição da prática de pecado, não valeu a pena estar dentro da igreja. Estava dentro da igreja, porém perdidos. E para esses terão o mais duro juízo. Imagina uma pessoa que matou, roubou, estuprou, aprontou o tempo todo da sua vida. Esses terão menos sofrimento do que aqueles que conhecem a palavra e abandonam Jesus. Imagina a responsabilidade de um pastor, espiritualmente falando. Como é que eu serei cobrado? A quem mais é dado é cobrado. É sério, igreja. O que Jesus preparou para nós está lá em João capítulo 14, 2. Ele foi preparar a nossa morada. Se esforce. Não comprometa a tua salvação com essas picuinhas do dia a dia da vida. Problemazinho aqui, problema ali. Você quer afastar do Senhor, já quer reclamar com o Senhor, já quer abandonar tudo. Abandonar para ir para onde? No dia que nós colocamos os pés no Evangelho do Senhor, não tem mais retorno. O mundo se tornou pequeno para nós. O Senhor nos fez grande diante do mundo que nós vivíamos. É conserto, igreja. O Evangelho é conserto todos os dias. Dobra os joelhos, vai para as madrugadas, jejua, pergunte: Senhor, me ajuda, Deus. Eu sei que o que eu estou fazendo não está te agradando. Senhor, quebra todo o orgulho do meu coração. Eu não quero ir para o lugar de tormento. Eu não vou levar a minha alma para o lugar de tormento. Deus não decide onde eu e você vai passar a eternidade. É nós que decidimos, igreja. Deus sabe quando eu morrer para onde a minha alma vai. Sim, Ele sabe, mas Ele não decide. É você que decide. A decisão está dentro de cada um de nós. Lembra daquele homem rico que chegou até Jesus e disse: Senhor, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus olha para aquele homem e diz: Tu é mestre em Israel. O que quer dizer? Você conhece as leis e não sabeis? Guarda os mandamentos. Ele disse: Senhor, desde a minha mocidade eu vos tenho guardado todos os mandamentos. Que crente fiel. Que crente que tinha uma característica que todos os pastores queriam que esses irmãos tivessem. Ele era observador da lei, guardou todos os mandamentos. E Jesus vai dizendo para ele: não matarás, não furtarás, não roubarás. Ele passou em todos os testes. Mas havia um que estava levando ele ao tormento eterno. Jesus olhou dentro do coração dele e viu que o coração dele estava pego às coisas materiais. E Jesus faz um teste com ele e diz assim: vai, vende o que tu tens, divide com os pobres. Mexeu na ferida dele. Você quer tocar no coração de um rico?
toque no dinheiro. Toque no dinheiro. Porque ali é o Deus dele. É o tudo dele ali. Aquele homem estava com o coração na riqueza. Ele colocou toda a sua riqueza acima de Deus. Esse homem teve a oportunidade de ser salvo, de se arrepender. Mas a mensagem que ele ouviu, ao invés de ele se alegrar, ele ficou triste. Ele baixa a cabeça. Ele dá meia volta. E ele sai da presença de Deus triste. Jesus diz assim: é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha, do que um rico se salvar. Não é que o rico é pecado pela riqueza que ele tem, mas o pecado é ele colocar o coração na sua riqueza. Eu digo de passagem que tem muitos pobres, mas rico e milionário de orgulho. Tudo aquilo que você coloca acima de Deus, ali está o seu Deus. Seja os nossos filhos, seja a nossa casa, o nosso carro, os nossos pertences. Aquilo que você coloca acima de Deus é o teu Deus. E enganoso é o coração, igreja. É por isso que nós precisamos se aquebrantar diante do Senhor todos os dias. Rever os nossos conceitos. Observar onde nós caímos, como diz Apocalipse. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te, senão eu virei sem demora. Eu quero ir para os céus, e eu vou em nome de Jesus. Mas eu sei que não é fácil. Eu sei que eu tenho que ter renúncia. Eu sei que eu tenho que dizer não ao pecado. Eu sei que eu tenho que procurar ter uma vida diferente. Eu preciso me aquebrantar todos os dias. É isso que eu tenho feito aqui às madrugadas nesse altar. Madrugada inteira, às vezes amanhece o dia. Mas eu estou aqui chorando na presença de Deus. Senhor, o que está errado dentro de mim? Me mostre. Me mostra, Senhor. Aquebranta o meu coração. Às vezes o nosso coração nos leva a cometer tantas coisas que a gente não percebe. A gente acha que todo mundo está errado e só nós que estamos certos. Nós não somos donos da verdade. Nós precisamos se quebrantar diante do Senhor. Senão o nosso coração vai nos enganar. Vai nos levar a se distanciar de Deus e correr sérios riscos de morrer numa prática de um orgulho, de mágoa, de raiva, de ódio, e ter um destino eterno distante do Senhor. A coisa é muito séria. Será que nós temos feito isso? Ou será que você tem apontado o seu dedo para alguém, culpando alguém pela tua vida, pelos teus pecados? De que se queixará o homem? Dos seus próprios pecados. É conserto, igreja. Não é achar bonito o evangelho, achar bonito a mensagem, achar bonito a igreja. É um comprometimento com a palavra. É renúncia que nós temos que ter. Cada um de vocês sabe o que está errado. Eu não tenho capacidade de mudar ninguém. Se eu pudesse, eu mudava todo mundo. Mas quem tem que mudar primeiro sou eu. Eu tenho que trabalhar primeiro aqui dentro de mim. Reconhecer que eu sou falho e que eu preciso a cada dia melhorar dentro de mim. Eu preciso a cada dia ser servo. Às vezes nós só estamos aqui para ser servido e a gente não quer servir. Só queremos ser servido por Deus e não queremos servir a Deus. A gente só quer vir a nós. Nenhum de vocês vai receber de Deus além daquilo que você dá para Ele. Quando a vida pesa, vem a solução. No canal Libertação, a cura e salvação. Com o pastor Jailson, Deus vai operar palavras de amor
que vão te transformar. Libertação, cura e fé, no canal que Deus vai usar. Se inscreva e venha ver a palavra que vai te libertar. Oração e fé de coração aberto, com o pastor Jailson, o caminho é certo. Vidas são tocadas, esperança renasce. No libertação, a paz de Deus resplandece. Libertação, cura e fé, no canal que Deus vai usar. Se inscreva e venha ver a palavra que vai te libertar. Oração e fé de coração aberto, com o pastor Jailson, o caminho é certo. Vidas são tocadas, esperança renasce. No libertação, a paz de Deus resplandece. Libertação, cura e fé, no canal que Deus vai usar. Se inscreva e venha ver a palavra que vai te libertar. Canal Libertação, pastor.